Não há, nessa noite, ninguém que entrou ferido que não sairá curado. Não há ninguém que entrou machucado, angustiado, ou que entrou com a sua alma em prantos, ou buscando ou necessitado, que não alcançará aquilo que veio buscar. Porque Deus é soberano. Porque Deus é soberano. Diga assim, só o Senhor é Deus. Diga mais uma vez, só o Senhor é Deus. Isso faz muita diferença. Aquilo que você declara, aquilo que você profetiza, aquilo que você lança no reino de Deus. Lança no reino espiritual, faz muita diferença para a sua vida. É muito bom quando a gente está juntos aqui, está quentinho, está gostoso, lá fora um pouco mais frio, mas quando nós saímos à luta, é cada um na sua casa, cada um no seu canto. Muitos acreditam que estão sozinhos. Muitos enfrentam situações, enfrentam batalhas, acreditando que estão só, mas não estão, porque vocês estão em Cristo. Vocês fizeram essa opção. E se você não fez, essa noite é uma boa noite de fazer. Eu quero falar rapidamente assim, comentar com vocês em alguns minutos, a respeito do Salmo 139. Não vou pegar não, viu, Tchucão? Isso aqui foi só a primeira para teste, para ver se eu, se eu me lembro. O Salmo 139, tem a projeção lá? Maravilha. O Salmo 139 é um dos salmos que Davi escreveu. É um dos 73 salmos que os teólogos apontam que Davi, o rei Davi, o menino da harpa, o menino que ficou no lugar de Saul, ele ou foi inspiração ou ele escreveu. O Salmo 139, ele fala, os teólogos comentam, né? É um comentário que é um dos salmos mais intensos, mais profundos, mais deliciosos, mais prazerosos, mais próximos que Davi conseguiu, que Davi esboçou, que Davi escreveu, que Davi fez. E essa declaração, ela é muito interessante, porque quando a gente fala de salmos, vem muitas coisas assim na minha cabeça. Eu lembro que a minha mãe, ela é do Nordeste, né? Lá do Ceará. A minha avó também, e assim vai. E sempre na cabeceira da minha mãe tinha uma Bíblia aberta. Sempre tinha uma Bíblia aberta. Toda vez que eu batia assim na Bíblia, saía pó. Mas a Bíblia estava aberta. Sempre. Quem lembra aqui que tinha uma pecinha chamada Criado do Mudo? Ai, que bacana, tá vendo? Não vou falar sozinho. O Criado do Mudo. Outro dia me perguntaram sobre o minhocão, se eu lembrava o que era o minhocão. Quantos usaram o minhocão aqui? Já diminuiu um pouco mais, então do minhocão não vou falar, mas aquela pele embaixo da calça que esquentava até, que hoje tem outro nome, né? Delícia aquilo, nossa. A gente passava frio até, quando punha por baixo, era uma vitória, Jesus. E minha mãe sempre deixava, ou minha avó sempre deixava a Bíblia aberta no Salmo. E se eu perguntar para vocês assim, qual eram os salmos que ficavam geralmente abertos? Vocês vão me dizer 3, provavelmente. Quais eram? 91, 23, 51? O 91, conhecidíssimo, o Salmo 23, e lá em casa era o 51 também. Era quase que um mantra assim, era como se fosse um horóscopo, né? Tinha o mesmo significado, a mesma intenção. Ele ficava aberto lá, e ninguém lia nada daquele negócio. Ninguém só passava, olhava. Eu lembro que era a Bíblia da Edições Paulinas na época, né? Uma Bíblia verde, grandona, né? Papel fino, mas ficava aberto lá o Salmo. Então o Salmo sempre trazia para mim essa referência. Mas quando você entra no Salmo, na história dos Salmos, você vê declarações de amor. Você vê declarações de fé. Você vê declarações de esperança. Você vê declarações de necessidade, você vê declarações da alma, daquele que está falando, daquele que está comentando, daquele que está salmodiando. E a intenção nessa noite é exatamente essa. Porque Davi escreveu o Salmo, e nesse Salmo 139 ele se delicia em Deus. Apesar que ele poderia estar fugindo de alguém, fugindo em luta, quando a gente transita pelo Salmo 139, nós pressupomos isso, quando estudamos, pressupomos também. Mas esse salmo é o salmo que eu quero instigar você dessa vivência. Sabe quando você, depois de um dia de trabalho, um dia intenso de trabalho, trabalhou, labutou, trânsito, você chega em casa, alguns têm alguns hábitos, né? O sapato já fica na porta, da porta para fora,
porque não entra com o sapato para dentro. Põe o sapato para dentro. Ou deixa o sapato lá dentro de casa. Ele nunca sobe sozinho as escadas ou vai direto para o armário de sapatos, fica lá. Ou então é a camisa que fica, ou é a bolsa jogada, e a gente começa a se esparramar. A gente começa porque é um lugar de vivência, é um lugar de proximidade, é a nossa casa, é o nosso descanso, é o nosso sofá, é a nossa TV que a gente liga, é a cozinha que a gente conhece. Tudo aquilo ali é íntimo para mim. Tudo aquilo ali é próximo para mim. Eu conheço, faz parte do meu dia a dia, da minha rotina, sei onde estão as coisas, sei onde está a panela, sei onde o cachorro dorme, eu sei tudo ali. Então, a intenção nessa noite é que você, quando transite no Salmo 139, assim como Davi, ele teve uma vivência, da sua vivência com Deus, ele se aproximou de uma forma intensa, você também faça isso. Você também transite nele nessa noite. E você se lembre que só Ele é Deus, porque Ele tem todo o poder, Ele tem toda a ciência, Ele tem toda a sabedoria, Ele tem toda a presença. Então você não pode fugir das mãos de Deus nessa noite, não há nenhuma possibilidade. E que a sua vivência seja tão intensa como a que Davi tentou transmitir nos Salmos. Quais são as qualidades que o salmista nos mostra? E é isso que eu queria falar para vocês essa noite. 3 qualidades de Deus que faz diferença para a minha vida. 3 qualidades. A gente chama também de atributos, mas eu quero, linguajar mais fácil para nós, falar das qualidades que vão fazer diferença na nossa caminhada. Quais são as qualidades que o salmista mostra? A primeira qualidade mostra um Deus que possui todo conhecimento, ciência e saber. Você precisa saber disso. O Deus a qual você serve tem todo conhecimento, toda ciência e todo saber. Vamos repetir? Todo conhecimento, toda ciência e todo o saber. Versículo 1 diz lá: Senhor, tu me sondas e o Senhor me conhece. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conheces toda. Muitas vezes nós temos uma dificuldade de entender essa soberania de Deus. E falar para vocês desses 3 atributos de Deus que somente Deus tem. Nenhum outro ser pode ter. Nenhuma outra pessoa tem. Nenhum outro pseudo-Deus pode ter. Só o Senhor tem. Só Ele tem onisciência, onipotência. Só Ele tem. Só o Senhor. E você precisa saber disso. Que quando Ele diz assim, Senhor, você me sonda e você me conhece. Nesse momento que você está sentado nessa cadeira, a despeito de tudo que você passou hoje, ou tudo que você tem passando, Deus conhece o seu coração. E essa é uma verdade que tem que ficar clara. Para que você não opte em nenhum momento em buscar uma outra fonte. Para você não opte em nenhum momento em mergulhar em qualquer outra situação, em qualquer outra possibilidade que lhe dê um bálsamo momentâneo, não. É o Senhor é quem conhece. É Ele é que pode segurar a sua mão. Porque o salmista fala assim, você Deus, você me sonda. E Deus passa o raio-x, passa toda hora em você, todo momento, porque não há possibilidade. Não há um momento que você se esconde um pouco e depois se mostra a Deus. Não há um momento que você está um pouco deprimido e você então se revela a Deus e Ele vai e passa lá. Não há um momento que você tenta fugir para algum ponto, algum lugar, para dentro de você mesmo, algum vício. Não há. Não há. Deus sonda sempre, todos os dias, todos os momentos, a toda hora, a todo instante, nesse final de outono, amanhã, quinta-feira, quando você estiver sentado, muitas vezes naquele escritório, trabalhando, digitando, vendendo a alguém, com um comprador, labutando, ou pedindo a Deus, eu preciso de um emprego, ou sentindo algo, ou alguma coisa consumindo o seu coração, Deus está sondando e conhecendo a sua vida todos os instantes, e isso dá segurança para você. Porque é o ser que não consegue. Se você não absorver isso para a sua vida, você enlouquece.
Você vai buscar sabedoria em você mesmo, você vai buscar sabedoria em livros, não que seja errado, é muito bom, eles aportam para nós conhecimento em pessoas, é muito importante, mas quem vai dar a palavra final, quem vai dar o discernimento à sua vida, quem vai dar o caminho para você é Deus, é Ele, é Jeová, é Yahvé, é Ele da qual o nome se tornaria impronunciável por tão santo. Yahvé, Yahvé, é Jeová, é o Senhor. Ele é que vai dar a você discernimento por causa da sua sabedoria, por causa do seu conhecimento. É o Senhor. Então ele fala: Senhor, você me sonda. Nessa noite, a sua petição que seja assim: Senhor, eu estou ferido, mas o Senhor me sonda. O Senhor me conhece. E a minha pergunta é: Deus conhece você, mas é importante que você se faça conhecido dEle. Se faça conhecido dEle, se apresente a Ele. Se apresente ao Senhor nessa noite. Não fuja, não corra, lute com Deus. A gente faz um trabalho com as escolas aqui, escolas públicas às quartas à tarde e às segundas de manhã. E hoje eu estava falando para os voluntários. Jacó lutou com o anjo, vocês lembram desse texto? Lutou com o anjo. O anjo não foi embora enquanto ele não abençoasse a Jacó. E nessa noite, você deve lutar com Deus. Você é príncipe, princesa, você deve lutar. Como é que eu luto com Deus então, Edmilson? Pastor, como é que eu luto? Você luta com Deus clamando ao Senhor, colocando a sua vida, consagrando a sua vida, orando, entregando o seu coração, vindo à frente nos apelos, dobrando o seu joelho, porque Deus não rejeita um coração quebrantado. A Bíblia diz que ao homem duro o Senhor trata, mas um coração quebrantado Deus jamais rejeitará. Ele não resiste, ele se derrete a um homem que tem um coração quebrantado. Então nessa noite, o seu coração e o meu devem ser quebrantados diante do Senhor. Você, Senhor, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Muitas vezes você não tem vontade de falar, porque às vezes a depressão, está deprimido, a situação está difícil, parece que são trevas que descem e não há força. Não há força, gente, não há força. Não adianta carboidrato, não adianta musculação, não há força, porque não é um problema externo, é um problema interno, é um problema da alma, é um problema que trava e vai travando a vida. E muitas vezes você não tem isso, mas a Bíblia diz assim: a palavra não me chegou à língua. Olha o conhecimento de Deus como é intenso, como é demasiadamente grande para nós. A palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. Sabe o que estava no seu coração e não chegou à boca? Ele já conhece. Sabe o pensamento que você fez a respeito daquele assunto, daquela decisão? Ele já conhece. Sabe o pensamento a respeito daquela pessoa, daquela reunião que você tem que fazer, ou daquele sentimento que está no seu coração, mas você não fala, você não deixa que as pessoas saibam? Ele já conhece. Deus conhece. Então o salmista é muito claro: a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Isso é bom, isso não é ruim. Isso é bom para você, isso é bom para mim. Isso dá segurança. Isso dá segurança. Terrível coisa seria cair na mão de um Deus que Ele conhece parcialmente. Ele conhece algo, mas quando eu vou... Não, Ele não sabe. Aí Ele tem que procurar. Ele não está dormindo. Ele não foi viajar. Quando Elias com os profetas, os 450 profetas ali, quando os profetas se autoflagelavam, chamando o seu Deus, Elias falou: bom, clama aí, né? Quem sabe ele não foi viajar, quem sabe ele não está dormindo, quem sabe ele não foi... Não, nosso Deus não está, o seu Deus não está, Ele continua vivo, porque só o Senhor é Deus, porque Ele é Senhor, porque Ele reina sobre a igreja, Ele reina sobre a terra é o estrado dos seus pés, diz o salmista. Ele é o Senhor, e Ele tem poder, e Ele tem ciência, Ele tem sabedoria, Ele tem conhecimento. Não tem nada que fuja. Não existe no céu, eu costumo usar uma situação. Imagina o céu, o último andar, Deus na sua sala, o secretário numa sala anterior, e chega lá um anjo correndo na recepção lá embaixo. Corre, corre.
corre, 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 corre. Aí ele aperta o botão do elevador, entra, o anjo com papel na mão, e sobe. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto andar. Aí o anjo chega lá em cima, lá à frente assim. Aí o secretário diz, eu preciso falar com o Senhor. Não, calma, tem hora marcada. Não, eu preciso falar, não dá para falar agora, eu preciso. Gabriel, não dá, tem que esperar. Não, bate lá. Aí, tá bom. Senhor, Gabriel entra. O que foi, Gabriel? Deus falando para ele, Senhor, é o seguinte. O que foi, Gabriel? Senhor, o Rodney. O que tem o Rodney? Senhor, o Rodney ficou enfermo. Aí Deus vai lá, Rodney ficou enfermo? Não, mas Rodney não podia ficar enfermo, porque não estava aqui. Peraí, Rodney estaria empregado. Não existe essa possibilidade. Não existe. Deus não se engana. Não existe essa possibilidade de... Deus não é pego de sopetão. Deus não é pego de susto. O meu pai está com uma arritmia, o outro foi internado, o outro sofreu um acidente, e isso é surpresa no céu. O outro foi promovido, o outro foi engrandecido, isso é surpresa no céu. Não há surpresa, porque tudo está no controle de Deus. Não há surpresa. Eu queria deixar isso muito claro para você. Então Deus não vai pegar o livro, bater, soprar, dar uma olhada, peraí, mas o Edmilson, o Tobias, não, mas a Beatriz, espera aí, o Carlos, o Yoshio, não era para acontecer isso. Não não, Deus tem tudo muito bem planejado para a sua vida, muito certo. Confie no Senhor. O verso 5 diz assim: tu me cerca por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Eu queria ter mais lembranças da minha infância, do meu pai me cercando. Queria mesmo. Não tenho tantas. E às vezes quando a gente não tem algumas coisas com os nossos pais, a gente quer fazer 3 vezes mais para os nossos filhos. E pega, e segura, e não deixa cair. E na bicicleta, então vai, sustenta. Não, protege. Se puder colocar um capacete, cotoveleira, joelheira, colocar tudo para quando cair, e vai cercando. Os pais fazem assim. E a Bíblia diz assim: Senhor, você me cerca. Deus cerca você sempre. A Bíblia diz, e nós acreditamos no que a Bíblia diz, porque é a palavra de Deus, revelada de Deus. E isso é importante que você saia com isso no coração. Deus é conhecedor, conhece a minha vida, tem a minha vida nas suas mãos, e este barco não está à deriva. Tem um capitão, tem um comandante. Ele está cercando você. Já pegou carona com alguém que não sabia o caminho? Você já pegou? É terrível. Eu já peguei carona com alguém que não sabia o caminho, e eu fui o cara que não sabia o caminho. É muito complicado, né? E às vezes você pede uma orientação na rua, e brasileiro, latino é muito solícito, né? A pessoa não sabe a informação, mas ela para. Então, peraí, o que você perguntou. Nossa, outro dia acho que eu estava com a Beatriz pedindo informação para chegar no local. Aí, peraí. Aí o cara ficou pensando para saber se ele sabia, para saber qual a opção que ele... Não tem isso com Deus. Ele sabe o caminho. Deus é o caminho e a estrada que você pegará nessa noite e vai sair no lugar certo da sua vida, no lugar que vai te abençoar. Provérbios 15:11, do Salmo 139, ele diz assim: o além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Você acha que Deus não tem um longo alcance? Tem sim. Deus tem um longo alcance. E o que é o além? Deus é infinito na sua sabedoria, no seu poder, na sua graça. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Do abismo a gente fala daqui a pouco, quando a gente fala de trevas. Mas Provérbios diz isso. Então não há nada, está tudo descoberto. Se você acha que a sua vida você consegue proteger alguma coisa, se você acha que você consegue proteger o seu coração, ou consegue não informar Deus de algo, não informar Deus de algum sonho, não há essa possibilidade. A Bíblia diz que estão descobertos.
o abismo, o além, quanto mais o seu e o meu coração. Isso é bom demais, porque sabe por quê? A gente não precisa perder tempo. Às vezes a gente não precisa fazer muitas vezes como as pessoas, né? Ai, a gente fica assim e faz um tipo e tal. Não, é com Deus, não tem problema, não perde tempo, é direto lá. Por quê? Porque Ele conhece. O segundo ponto que eu quero falar para vocês, do segundo atributo, a segunda qualidade que o salmista fala, que mostra um Deus que está presente em todo lugar. Ele mostra isso. Davi mostra um Deus. A despeito de possivelmente ele estar passando por alguma situação de perseguição, eu não sei se você passa por isso, mas Davi falava assim no verso 7, fala isso: para onde eu vou me ausentar do teu espírito? Para onde, Senhor, vou me ausentar do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? A gente diz que é uma pergunta que já tem resposta, né? É uma pergunta retórica, já sabemos. Ou seja, para onde me ausentarei do teu espírito? Para lugar nenhum. Eu não me ausento, eu não consigo fugir, eu não consigo sair correndo. Não dá. Davi falava assim: Senhor, não consigo. Eu não dá para ir, porque se o verso 9 e 10 diz assim: se eu subo aos céus, o salmista começa das extremidades, horizontal, vertical, ele fala: se eu subo aos céus, você está lá. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, você está lá também. Se eu tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda você também haverá de me guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Então não adianta. Deus está em todos os lugares, e esse é um atributo e uma qualidade que somente Ele tem, e glória a Deus por isso, porque se você estiver no maior perigo, Deus estará lá com você. Se você estiver na maior aflição, em qualquer lugar que esteja, e você invocar o nome do Senhor, Ele estará com você. Ele estará lá para socorrer você, para estender a mão, para puxar, assim como hoje muitos de nós precisamos da sua mão, precisamos que Ele estenda a mão, precisamos que Ele venha, precisamos clamar o seu nome para sermos salvos. Não salvos em Cristo, já somos. Praticamente acredito que muitos aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, mas salvos da situação cotidiana, salvo do sentimento negativo, salvo da falta de fé, salvo da incredulidade que assola, que consome e que corrói e que faz as pessoas ficarem mais frias, mais distantes, faz as pessoas apenas tornarem a relação com Deus como uma religião. E é isso exatamente que o salmista está dizendo: não adianta, não precisa fingir, não precisa ocultar, não precisa correr, porque Ele está em todos os lugares. A minha pergunta hoje, o salmista fala assim: se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo. No mais profundo abismo, em outras traduções, lugar de mortos. Onde você está deitado hoje? Qual é o seu repouso? Onde está descansando o seu coração? Domingo após domingo a gente recebe as palavras aqui, quarta-feira ou nas células, instigando, motivando, incentivando você a descansar em Deus. Mas enquanto a gente não trazer isso para a prática, e a minha pergunta é: onde você está descansando hoje? Se você está descansando na sua força, se você está descansando no seu braço, se você está descansando na sua sabedoria, se você está descansando no seu dinheiro, se você está descansando no seu emprego que você conseguiu agora e é muito bom, não se iluda, isso passa. O emprego é muito bom, consegui, não se iluda, faça o seu melhor, mas ame a Deus, ame a Deus, ame a Deus, devote a Ele, entregue o seu coração a Ele. Essa proximidade de Deus é muito importante. Eu lembro que quanto mais próximos de Deus, mais claro fica a vida para a gente. Os caminhos se abrem, mais distantes de Deus, parece que tudo é mais escuro. Por isso que a gente sempre incentiva, sempre é um culto de oração, uma vigília, um monte, sempre a reunião, sempre buscando a Deus, buscando, porque nós cremos que Ele vai fazendo a sua obra. Eu lembro quando a gente ia para a casa de recuperação lá em Lavras, a Michelle ainda estava no Moisés, a gente ficava na fazenda de um irmão e eu ia até a casa de recuperação e eu passava por um milharal. Sabe aquele negócio de filme de terror assim? Eu vou falar uma coisa aqui para vocês. Vocês lembram do chupa-cabra? Era essa época. E eu fui para a casa de recuperação de dia, eu estava indo todo dia. Aquele dia eu fui um pouco mais tarde, feliz da vida com a minha Bíblia, né?
Fui, dei a palavra para os irmãos, maravilha. A casa da fazenda ficava longe. E quando eu voltei, meus irmãos, estava um breu. Mas sabe o que é um breu? Você não enxerga. E aí eu fui devagar. Fui devagar, né? Sabia o caminho. Barro, mas aquele vento assolava o meu coração. E o milharal batendo, né? Jesus. E aqueles pensamentos, daqui a pouco sai, o negócio está aí do meio. Eu sabia onde era o meu alvo. Era a casa da fazenda. Eu via a luz. Era muito claro. Mas estava longe, estava escuro. Porque eu estava longe. E estava escuro porque eu estava longe. Eu estava em trevas porque eu estava longe. Na medida que eu insisti, enchi o sapato de barro, pisei em poça d'água. Mas na medida que eu fui insistindo, eu poderia voltar para a casa de recuperação e ficar lá, passar a noite lá, por causa de um medo que travou o meu coração, por causa de uma pane que me deu, por causa de um desespero momentâneo, que pode ser que aconteça com você hoje. Desespero que vou voltar. Pane que não vai dar. No Senhor é possível. Quando eu falei assim, não, agora vou para frente, vai que dá esse negócio, vamos lá. Aí, na medida que eu ia me aproximando, e era forte a luz da casa da fazenda, não era pouca luz, não, era muita luz, só que estava muito longe. Quando eu estou muito distante de Deus, fica tudo em trevas. Então quero te instigar nessa noite a se aproximar. Na medida que eu fui me aproximando, o caminho foi abrindo. Na medida que eu fui me aproximando da casa, eu comecei a ver cada buraco da estrada. Eu comecei a desviar de cada poça. Eu comecei a sair, comecei a poupei a minha vida de muitas tribulações ali, de muitos arranhões, de até pensar coisas que invadem a mente, que contaminam, que contagiam, e que não é verdade, que é mentira, que não existe. Mas o caminho escuro e a distância me fizeram pensar tudo isso. Então, aproxime-se de Deus. A Bíblia diz, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. A mão do Senhor não está encolhida para que Ele não possa abençoar, seu ouvido não está tampado para que não possa ouvir. Peça a Deus. Peça a Deus, peça a Ele. Ele é Senhor que nos ama, que nos livra, que nos poupa, que nos levanta, que nos orienta, que nos instiga, que está conosco na batalha. Não retroceda, não retroceda na sua luta em oração pelo que você está orando. Não retroceda na sua campanha, não retroceda. Mas eu já fui 377 vezes à frente, Edmilson. Então, semana que vem, se tiver apelo, vem 378. Continue, não desista porque o Senhor vai te abençoar. O verso 11 diz assim, falando a respeito de que Deus é um Deus que está presente em todo lugar, da onipresença de Deus. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Isso o salmista falando, eu falando, você falando. Se eu digo, as trevas vão me encobrir, e a luz ao redor de mim se fará noite. O 12, até as próprias trevas não te farão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Que ser é esse em que as trevas e a luz se fundem e são a mesma coisa? O que é esse Deus que consegue ter o domínio da natureza? O Salmo 29 diz que a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. Que Deus é esse que tem uma voz tão poderosa? Os cedros do Líbano são cedros de 12 metros de diâmetro aproximadamente. Que voz é essa? Que o salmista fala, a tua voz, a voz do Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, e a voz do Senhor faz tremer o deserto que você está passando, o momentâneo deserto de Cádiz que você está passando, a momentânea tribulação que você está passando. Essa é a voz do Senhor que o Salmo 29 também fala. Quebra e arrebenta os cedros do Líbano, faz tremer o deserto de Cádiz, faz parir a corça. Ele interfere na natureza, ele arrebenta o que está no seu caminho, e ele faz com que o deserto dê flores. Ele é o Senhor, ele é Deus. E quando eu pensando, quem é esse Deus que as trevas, que o salmista fala, quem é esse que as trevas e a luz se misturam? Eu quero dizer mais uma vez,
para que isso fortaleça o seu coração e você saia com essa palavra. Deus é um Deus que sabe todas as coisas a respeito de mim. Isso é bom, Ele me ama, Ele tem o melhor para mim. Isso é fé no seu coração. Você vai sair daqui com essa palavra nessa noite. E você vai falar também, Deus é um Deus que está presente em todo lugar. E quando nós falamos de trevas, Jó faz alguns questionamentos a Deus. Ele questiona a Deus no capítulo 35, não precisa nem mostrar, eu quero ler aqui na King James mesmo. E aí Deus responde a Jó, quando Jó começa a responder muitas coisas, fazer muitas perguntas, mas não há quem, no 35 ele fala, não há quem me responda, não há quem me diga, aí ele exalta a Deus, aí Deus no 38 ele fala, então eu vou te responder, quem sou eu? Então, eu vou falar para você o que é que eu posso fazer pela sua vida. Se você não entendeu, hoje eu vou dizer a você. Então eis que Deus responde a Jó do meio do tufão e indagou. E Deus ainda usa um tufão, uma tribulação, um momento de balbúrdia na vida do camarada para responder a ele. E Deus quer responder na sua vida, independente do momento que você está. Se você está achando que quando tiver paz, tudo tranquilo, domingo de manhã, brisa batendo, louvor maravilhoso, palavra bendita, Deus vai falar. Não, Deus fala no deserto, Deus fala no tufão, Deus fala no maior maremoto que possa estar acontecendo. Você pode não acreditar, mas Deus fala. E essa palavra eu quero que vá no seu coração, porque você pode estar passando por isso. Quem é? E Deus fala assim, quem é esse que busca turvar os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Deus falando. Agora, pois, prepara-te como homem, porquanto eu te questionarei e tu me responderás. Aí a coisa ficou ruim para Jó, né? Eu te questionarei e você vai me responder. Quem é que vai responder a Deus? Eu vou só em alguns versículos aqui para não me alongar. E Deus vai falando, quem é que determinou os limites sobre a terra? Quem é que definiu os mares? Quem é que definiu o medir de todo o planeta? Quem foi? Aí ele fala assim, e quanto aos seus fundamentos da terra, sobre o que foram assentados? Responda. E quem colocou a angular, a pedra fundamental? E os luzeiros matutinos, como a alva, juntos cantavam, e todos os anjos, filhos de Deus, bradavam de júbilo. Deus perguntando, ou ainda quem represou o mar? A gente remete lá ao salmista, quando ele fala sobre a presença de Deus. E quem represou o mar? Deus falando assim, quem represou o mar, Jó? Quem é que segurou o mar? Estabeleceu-lhe portas quando este irrompeu do ventre materno. Quando vesti de nuvens em densa escuridão o envolvi, quando eu tracei os seus limites e o restringi mediante portas e barreiras, quando eu lhe ordenei, até aqui virás, contudo não avançarás, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Ele determinou ao mar que as ondas não avançariam, quanto mais ele determinar a sua vida, que a circunstância mude, quanto mais determinar a sua caminhada, e que a sua oração seja respondida, basta uma palavra, foi o que Pedro falou para Jesus, pescamos a noite inteira e nada alcançamos, mas basta uma palavra tua, e vamos lançar a rede. E Deus continua falando depois no 17, as portas do Sheol, do lugar de mortos, lembra lá, do Salmo 135, as portas do lugar de mortos, do mundo dos mortos, já lhe foram mostradas, Jó? Já mostraram a você as portas? Observaste os portais das densas trevas da morte? Você já observou? Deus começa a revelar um pouquinho da sua grandeza, aquele homem que estava questionando a Deus. Tens alguma ideia do quanto são imensas as áreas de toda a terra, Jó? Dizes-me se de fato sabes algo sobre tudo isso. Fala se você sabe alguma coisa sobre tudo isso, Jó. Fala para mim. E mais, como se vai ao lugar onde habita a luz e onde se localiza a residência das trevas? Deus começa a falar, onde se vai e onde localiza a residência das trevas? Conseguirá você conduzi-las, cada qual ao devido lugar a que pertencem? Conheces o caminho para a moradia delas? Deus começa a falar, você sabe onde se localiza, Jó, a residência das trevas? Muitas vezes nós estamos em Cristo e nós passamos por situações, vem trevas, mas eu quero dizer a você que Deus nos contém. Toda essa situação que você está passando, toda essa, muitas vezes uma cura numa área, na sua vida, no emocional, que está segurando, hoje é dia de libertação, hoje é uma quarta-feira muito singular para a sua vida, para aqueles que creem, é muito singular, hoje é dia de libertação de graça,
E Ele está demonstrando e está dizendo na sua palavra que essas trevas que você passa estão vindo sobre você, mas você está nele, Ele contém você. Por quê? Porque Ele está em todos os lugares, porque Ele conhece e é Senhor de toda ciência e sabedoria, Ele tem todo o conhecimento, todo o poder. Você está nele. Por isso que Deus fala com tranquilidade. E Ele questionou Jó fortemente. Ele fala com tranquilidade. Você conhece a morada dos mortos, Jó? Você conhece onde o mar, quem fez a linha, quem passou a dimensão? Eu quero que você guarde isso no seu coração. Nós estamos nele. Deus, Ele nos contém. Nós estamos muitas vezes para lá e para cá batendo, mas nós estamos nele. Basta que nós paremos e olhemos para Ele. Basta que nós tragamos ao nosso coração confiança. E quando se quebra a confiança é muito difícil. Tem que haver confiança. Tem que haver confiança da sua parte para Deus. Se nessa noite essa confiança está quebrada, está rachada, ela está com fissura, é importante, em nome de Jesus, que você restabeleça essa confiança com Ele. É importante para que a sua vida, para que as nossas vidas sejam bênção, sejam vidas em Cristo, de glória em glória. Essa confiança, eu não sei qual é a sua experiência com confiança em relação a pessoas, em relação a pais, em relação a irmãos, casamento, mas Deus é Deus, Ele é Senhor. Ele te acompanha sempre. A terceira questão, o terceiro atributo, mostra um Deus que tem todo o poder. E diz assim o verso 14: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. As tuas obras são admiráveis e eu sei muito bem disso. Muitas vezes você questiona Deus, muitas vezes você fica inquieto, mas você sabe que Ele é Senhor. Deixa fluir o que é positivo, deixa fluir o que é a palavra, deixa fluir o que é bênção e reprime, lança para o inferno aquilo que te derruba, aquela palavra torpe, aquele pensamento que te arrasta e que te deixa deprimido, deixa para baixo. Traz aquilo que já está no seu coração. É muita palavra que foi ministrada no seu coração, não está oca, está em algum lugar. Você precisa, em nome de Jesus, precisamos deixar fluir essa palavra. Ela está lá. O salmista fala assim: eu te dou graça, porque você de um modo maravilhoso, assombroso me formou. E as tuas mãos são admiráveis. E eu vou te dizer mais, Senhor, a minha alma sabe muito bem. A minha alma sabe muito bem. É uma confiança que o salmista relata a Deus. Eu queria dizer a você, para você sair do time do por acaso. Não há por acaso, há propósito. Não há por acaso, há propósito. Não há por acaso. Deus faz o trabalho nele nos detalhes. Deus faz o trabalho dele à noite, enquanto você dorme. Deus sustenta os seus enquanto estão na sua servidão a Ele, estão na sua adoração a Ele, estão no seu coração prostrado a Ele. Ele é Senhor, Ele faz esse trabalho. Então saia do por acaso. Não há por acaso, há propósito. Repita bem forte: não há por acaso, há propósito. Se você não entender isso, você não vai entender que tem significado da sua vida. E quando algo perde significado para nós, é terrível. É terrível. Eu lembro que a Beatriz, a gente tinha aquele joguinho de paciência, lembra? E a Beatriz gostava de paciência. E ela sempre ganhava. Ganhava aqui, ganhava ali e tal, e a gente jogava. Aí chegava uma hora que, quando eu estava melhorando, isso era um seriado também. Quando eu estava gostando do seriado, ela desistia. Aí eu estava gostando daquele seriado, ela desistia, ela já ia para outro. Aí ela ia para outro. Aí eu falei, mas perdeu o significado? E agora que eu estou começando, agora que o negócio... Mas é assim na vida da gente. Quando perde o significado, perde o sentido. E você tem um significado, você precisa sair daqui dessa noite. Eu tenho um imenso significado, baseado nesses 3 atributos, nessas 3 qualidades de Deus. Eu tenho significado, você tem significado. A sua vida é muito importante. Muito importante. Você faz diferença. Não há por acaso ou propósito. Não pode haver crise de confiança entre você e Deus. Essa é uma crise perigosa. Se você está nesse estágio hoje, é perigoso. É você andar é uma tênue linha entre
o Planalto e a depressão lá embaixo. Confie, confie. Eu confio cegamente em Deus. Confie cegamente em Deus. Confie cegamente. Confie, confie. Confie na palavra, confie no Senhor, confie na sua palavra. As pessoas estão relativizam. Eu falei para o pastor Lamartine uma vez, uma das coisas que mais danou meu coração, que mais rompeu meu coração, que muitas vezes eu luto, é a relativização. Será que Deus faz? Será que Deus fez? Será que é possível? Quantos anos assim? Quantos anos até, sabe, aquele caminho da casa da fazenda se abrir e você chegar e começar a ver os buracos? Nossa! Não relativize, Deus é Deus, Deus Ele faz, porque isso come o coração de uma forma que destrói a alma. As pessoas que relativizam passam para uma outra linha, isso é danoso demais para o coração, destrói, para dizer a verdade, destrói. E muitas vezes é melhor você ser um cego de Jericó, que está quieto lá, ouvindo, ele está passando e vai dizer: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aí todo mundo vai falar para você: fica aí quieto. Fica quietinho. É matar ou morrer, meu filho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele insistiu, e ele não estava muito aí, porque as pessoas estavam falando, até que Jesus parou e: o que você quer que eu faça? E a gente já sabe o restante. É o Jesus, filho de Davi, que tem misericórdia de nós, que vai fazer com que os olhos do nosso coração se abram nesse final de outono aqui. É Jesus. Ele que vai fazer esse milagre. Se existe essa dúvida, essa falta de confiança, precisa ser restaurada a confiança, através da fé, da atitude, declaração. Verso 15: meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles. Senhor, no teu livro, os dias da irmã, do irmão, do engenheiro, do professor, do aposentado, do pensionista, do estudante, do Bruno, e assim vai, do Tobias, da Michele, da Beatriz, da Dani, do Carlos, do Tchucão. Os teus dias foram escritos, mas o mais maravilhoso disso, para quebrar a nossa incredulidade, é que ele diz assim: cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda, mas Deus já havia descrito e determinado e escrito no seu livro, sobre a sua vida, sobre a sua caminhada, sobre a sua história. Já está escrito o fim da sua história. Basta que você siga o roteiro, basta que você siga aquilo que a Bíblia diz, basta que você siga aquilo que Deus está dizendo no seu coração. Todos os dias, todos os domingos, todas as manhãs, quando você levanta apertado, ou todas as noites, quando você vai dormir feliz, encharcado da graça e da presença de Deus, siga o roteiro, siga o líder, siga o Senhor, siga a sua palavra, e a sua vida será transformada. Três qualidades que mudam quando você entende a respeito de Deus. Lembre disso: Ele tem todo conhecimento, todo saber e toda ciência. Ele é um Deus que está presente em todo lugar. Ele é um Deus que mostra que Ele tem todo o poder. Eu vou orar aqui e pedir que o Senhor, na sua misericórdia e na sua graça, se revele nessas três características que Ele tem, essas três qualidades que só Ele tem. Só Ele tem, só o Senhor tem, só o Senhor. Antes de nós partirmos para o encerramento, eu quero ter esse momento de oração com você, com a sua vida, um compromisso da palavra de Deus, da igreja com a sua família, com a sua alma. Vá refletindo, feche seus olhos e reflita no seu coração. Pergunte a Deus: ó Deus, sobre o que o Edmilson comentou, que a sua palavra diz sobre o salmista, sobre sabedoria, sobre conhecimento. Eu tenho depositado força no meu braço ou no seu conhecimento, Senhor? Pergunte a Deus onde você tem depositado força. Onde é? Onde é que você tem depositado todo o conhecimento, toda a ciência e todo o saber? Pergunte a Deus se você tem estado em lugares, tem passado por situações e se sentido só. E na verdade Ele é um Deus que está presente em todo lugar.
em todos os momentos, em todo instante. Será que você está se sentindo só? Será que você está acreditando nessa mentira? Porque você não está só. Isso não é verdade. Isso não é real. Não, você não está só. E quem sabe você é uma pessoa que não experimentou o poder de Deus ainda. Não experimentou o poder de Deus. Não experimentou o poder. E a confiança com Deus está talvez abalada e rachada. Eu queria que você, sentadinho mesmo, de olhos fechados, trouxesse essas 3 questões na sua vida. E pedisse para que o Senhor revelasse no seu coração, em nome de Jesus.